As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Gerner. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Olá, obrigada por nos receber mais uma vez na sua casa, no seu trabalho. O TV Unimed está no ar. Hoje vamos falar da campanha Novembro Azul. Para quem não sabe, o mês de novembro é internacionalmente dedicado a ações relacionadas ao câncer de próstata e à saúde do homem. O câncer de próstata é o 6º tipo mais comum no mundo e é o de maior incidência nos homens. As taxas de manifestação da doença são cerca de 6 vezes maiores nos países desenvolvidos. Cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos, mas quando diagnosticado e tratado no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. No Brasil, é a 4ª causa de morte por câncer que corresponde por 6% do total dos óbitos por câncer no país. É um importante alerta e um tema de extrema importância para a saúde do homem. Hoje nós recebemos aqui nos estúdios da do TV Unimed o médico Romar Ângelo Barbato Silveira. Está correto, doutor? Está correto. É assim. Ele é membro efetivo da Sociedade Brasileira de Urologia, que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Olá, doutor Romar, seja muito bem-vindo no nosso programa. Queria que você já começasse comentando esses números. Como é que é isso, o câncer de próstata, essa relação dele com o homem, essa faixa etária na qual ele atinge? Então, o câncer de próstata, ele é o câncer mais prevalente na população masculina no mundo. Tá? Em termos de mortalidade, ele só perde, em homens, só perde para o câncer de pulmão. Tá? E nos últimos anos, nas últimas décadas, tem havido um aumento importantíssimo, uma incidência, um aumento do número de diagnósticos dos cânceres de próstata. Por isso, a preocupação de todo o sistema de saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia no diagnóstico precoce e tratamento precoce dessa doença. O que seria, desculpa te interromper, o que seria um diagnóstico precoce? O grau de invasão de um tumor de próstata, ele varia de acordo com uma classificação médica. Uhum. Essa classificação médica, ela abrange desde os tumores menos agressivos, mais precoces, com um diagnóstico mais precoce, uma forma mais didática, que tiveram início há pouco tempo. Sim. E os tumores de mais tempo de evolução. Os tumores de mais tempo de evolução, existe uma grande dificuldade de tratamento, de obtenção da cura. Uhum. A grande maioria das vezes, os tumores mais avançados não visam cura, somente o controle. Enquanto os tumores mais precoces têm o objetivo de cura. Por isso, o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, a cura, estão todos, são itens que estão associados entre si. Quanto mais precoce o diagnóstico do tumor de próstata, maior os índices de cura. E essa cura dependeria do que exatamente? Do homem se submeter regularmente à avaliação prostática, ao exame prostático. O Novembro Azul, ele é
uma campanha que foi criada em 2003 na Austrália, justamente em associação com o Dia Internacional, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é 17 de novembro. Na realidade, o Novembro Azul, o foco maior dele é em relação ao câncer de próstata, mas o objetivo da campanha é tentar orientar os homens que busquem os seus médicos. Sim, para quebrar um tabu. Exatamente. Para que não só sejam avaliados quanto ao câncer de próstata. Sim, o câncer de próstata é o mais importante, mas também há outras patologias que ocorrem nos homens. Os homens têm uma certa dificuldade de procurar auxílio médico. As mulheres têm uma certa facilidade. E por incrível que pareça, uma boa parte dos homens que procuram os consultórios urológicos vem estimulado por mulheres, sejam esposas, sejam filhas, sejam parentes, de uma maneira geral. Então, de uma maneira ou de outra, sempre é a mulher que leva o homem à busca da sua saúde, por incrível que pareça. Essa campanha Novembro Azul, ela tem a mesma proporção que o Outubro Rosa para as mulheres em relação Sim. ao câncer de mama. Eu acho que ela é um pouco de resposta a um preconceito existente do homem para com ele mesmo. Exatamente. Né? Porque a sociedade, ela planta algumas questões que é difícil para o próprio homem trabalhar. Você acha que isso tem surtido efeito, essa campanha? Sim, tem surtido muito efeito em relação a isso. O grande problema em relação à avaliação prostática, além do homem ser um paciente principalmente quando relacionado a problemas culturais, principalmente, é um paciente de mais difícil adesão ao tratamento. Sim. Quando se fala em câncer de próstata, se associa imediatamente ao toque retal, que é um dos exames usados para avaliação das doenças prostáticas, entre o qual o câncer de próstata. E o que ocorre é muito preconceito em relação ao toque retal. Existe em alguns locais, algumas pessoas acham que simplesmente toque retal não é um exame que o homem faz. Existe esse tipo de preconceito. Ainda existe. Ele vem caindo com as campanhas de esclarecimento público. Mas, mesmo assim, tem alguns homens que se recusam terminantemente a se submeter ao toque retal. Só lembrando, ninguém é mais homem ou menos homem por fazer um exame médico. Sim. O grande objetivo no toque retal e nos demais exames que são realizados para o perfeito diagnóstico das doenças prostáticas é simplesmente diagnóstico precoce e mais tempo de vida. Mais tempo para esse indivíduo ter com a sua família, mais tempo que esse indivíduo possa viver. Então, essa avaliação se faz necessária. É algo que eu já ia te perguntar. O que exatamente é esse toque retal? O que os homens que nunca fizeram precisam saber para se encorajar e efetivamente fazer? O exame de toque retal não é nada demais. Acontece que, por características anatômicas, a próstata ela pode ser palpada mais facilmente, ou o único meio dela ser palpada é através do reto. Como ocorre esse toque, essa palpação da próstata através do reto, existe uma grande quantidade, um grande número de pessoas que tem muito preconceito em relação a isso. Mas, na realidade, a gente não busca no toque retal somente a neoplasia de próstata. Existe uma outra doença prostática, que não é o câncer de próstata, que é chamada de hiperplasia prostática benigna, que é um aumento da próstata sem ser tumoral, sem ser um câncer. E ela causa algumas alterações no indivíduo, como alterações da micção, urgência para urinar, levantar várias vezes à noite sem conseguir segurar a urina durante muito tempo, que é característica da hiperplasia prostática benigna, mais da hiperplasia prostática benigna. Não significa que o tumor de próstata não possa acontecer isso. Sim. Mas o tumor de próstata, nas fases mais precoces, ele não tem sintomatologia nenhuma, o indivíduo não sente nada. Por isso a necessidade da avaliação anual. Tem que fazer. Tem que fazer. E quais as ações que você conhece nesse sentido da campanha para conscientizar os homens de
participar, de fazer esse exame? A maior e mais importante, sem sombra de dúvida, é o Novembro Azul, tá? Que tem alguns anos que já vem acontecendo, com o engajamento da Sociedade Brasileira de Urologia e algumas outras entidades relacionadas à saúde. Mas existem algumas outras campanhas de cunho mais específico, em regiões, em cidades, em até universidades, que visam um aumento, porque o grande objetivo do Novembro Azul é fazer com que o indivíduo procure seu médico. Sim. Ele tenha uma informação real que é necessário que isso aconteça. Então, o objetivo do Novembro Azul é que a pessoa volte a buscar seu médico. É uma campanha educativa. Mas existem outras campanhas educativas realizadas por cidades, por universidades, que também visam a busca do mesmo diagnóstico, que é o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Como é que é o homem no consultório? Ele fala dele mesmo, ele tem dificuldade de falar do seu problema? Como que ele se comporta? Porque nós já entendemos que ele tem dificuldade de chegar até o consultório. E quando ele chega lá? É complicado, ainda assim é complicado. É lógico que isso está altamente relacionado à capacidade cultural do indivíduo. Mas é complicado, porque o homem, além de falar de sintomas que lhe são íntimos, de órgãos que lhe são íntimos, ele a maioria dos homens, ele tem uma certa dificuldade de se abrir, de falar o que realmente está sentindo, expor suas queixas, expor principalmente suas queixas relacionadas ao sistema urinário e sistema reprodutor. Então, é um paciente, uma boa parte das vezes, de difícil acesso. Nós, médicos, temos uma dificuldade de acesso, principalmente nos temas relacionados à sua sexualidade. Mas uma coisa que a gente tem percebido durante os anos é que esse tipo de situação vem diminuindo. Os homens já chegam, de uma maneira geral, mais esclarecidos ao consultório médico. E isso facilita muito o trabalho do médico. Facilita demais o trabalho do urologista. De onde que vem essas informações? Das campanhas educativas, como o exemplo do Novembro Azul. O que eles dizem em geral a respeito dessas informações que eles já têm? Eles vão procurar um diagnóstico? Eles têm algum sintoma em geral? No seu consultório, o que você observa? O grande problema em relação à próstata, como eu disse, principalmente a neoplasia de próstata, é que na fase mais precoce... Não sente nada. Não sente nada. Por isso que é altamente indicado, altamente orientado que os pacientes que têm história na família e os pacientes negros, após os 45 anos, anualmente, se submetam a uma avaliação prostática. E os pacientes que não têm história na família, após os 50 anos de idade. Anualmente. A princípio, anualmente. Todo ano, o homem tem que buscar seu médico, seu urologista, para fazer uma avaliação prostática. O grande problema é a cabeça masculina, entender isso. Nós ainda, além de tudo isso, fazemos parte de um país latino, então tem uma certa dificuldade em relação a isso. E que não é nada mais diferente do que acontece com as mulheres. As mulheres a vida inteira vão em ginecologistas, as mulheres a vida inteira se consultam, as mulheres fazem exames na região genital, e nenhuma mulher é taxada de mais mulher ou menos mulher por causa disso. Sim, não, é o contrário. Exatamente. É o contrário. Os homens têm uma boa parte dos homens tem esse pensamento. Como eu disse, toque retal não é exame que o homem faz. Isso é um erro, infelizmente. Porque o toque retal é um dos exames que faz parte do arsenal que nós temos para identificação, para diagnóstico do câncer de próstata. Sim. Toque retal mais os outros exames que são necessários, como o exame de sangue, que dosa uma proteína que aumenta nos casos de tumores de próstata, que é o PSA, faz com que nós chegamos mais facilmente ao diagnóstico precoce, consequentemente ao tratamento precoce, consequentemente a maior índice de cura. Nossa, é uma questão que tem que de se saúde pensar, pública. Né? Exatamente. A gente estava falando agora sobre a saída das mulheres e dos homens aos consultórios. As mulheres vão muito mais ao ginecologista que os homens ao urologista. Em que idade que seria indicado levar os meninos
uma consulta, igual as mães fazem com as meninas, né? Tradição, a menina atingiu uma determinada idade, leva e ela começa uma vida sexual ou não, mas já frequenta o ginecologista. Como é que acontece no caso dos meninos? Os meninos, como também as meninas, não há necessidade inerente de procurar o urologista especificamente logo de início. A criança, o menino, ele pode continuar naturalmente com o pediatra, que ele é uma pessoa extremamente capaz para fazer os diagnósticos urológicos. Ou seja, aquelas doenças do sistema reprodutor e urinário que habitualmente incidem sobre a criança, sobre os meninos. Nos casos em que os pediatras acham que há necessidade, eles nos encaminham esses meninos, em casos específicos, que seria mais da especialidade mesmo, para consulta especializada. Então não tem uma idade inicial para os meninos procurarem o urologista. A gente sempre orienta que se houver algum problema relativo, alguma dúvida relativo ao sistema reprodutor e ao sistema urinário, sempre, se tiver na idade ainda de acompanhamento com o pediatra, acompanhar com o pediatra. Se não, sim, buscar o urologista. Não, consulta não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. E após os 45 anos, frisando mais uma vez, indivíduos que têm história familiar de tumor, de câncer maligno da próstata, indivíduos da raça negra que têm uma maior prevalência desse tipo de tumor, devem procurar o médico anualmente. E aqueles que não têm história familiar, 50 anos em diante, anualmente, procurar o urologista. Despertou uma curiosidade aqui sobre os indivíduos da raça negra. Nós vamos para o intervalo e vamos voltar com essa dúvida daqui a pouquinho. Dentro de minutos. Fica aí, a gente volta já já. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais. Com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia. A TV Libertas está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter. E fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! Voltamos com o TV Unimed. No primeiro bloco, nós falávamos sobre o Novembro Azul, que são ações de combate e prevenção do câncer de próstata. E um dado importante, o câncer de próstata é mais incidente que o câncer de mama. E de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que em sua estimativa de 2012 para 2013 apontou 60.180 novos casos de câncer de próstata e 52.680 de câncer de mama. A pesquisa foi realizada pelo Datafolha em 2009 e revelou que o preconceito com o exame de toque retal ainda é forte no Brasil. Apenas 32% dos homens brasileiros declararam já ter feito esse exame. Estamos aqui com o Dr. Romar e vamos voltar àquela questão que nós falamos antes de ir para o intervalo. Por que os negros, a raça negra é acometida com esse câncer? Como toda doença, existe uma carga hereditária associada a fatores ambientais que levam à doença. Em algumas doenças, a hereditariedade ela é mais importante do que os estímulos ambientais. Em outras, acontece ao contrário. Sim. Especificamente no câncer de próstata,
existe uma tendência das alterações cromossômicas no núcleo da célula prostática produzirem uma maior prevalência de câncer de próstata na raça negra. Então, geneticamente, hereditariamente, eles já vêm com uma maior predisposição ao desenvolvimento da neoplasia, do câncer de próstata. É uma pena, né? É uma pena. Isso também é importante, não só os negros, como eu citei anteriormente, mas também história familiar de doenças prostáticas, especificamente nesse caso, câncer de próstata. Uma pessoa que tem um familiar com câncer de próstata tem 2,2 vezes mais chances de desenvolver câncer de próstata. Uma pessoa com 2 familiares, 3 vezes mais chances. Vai multiplicando. Exatamente. Progressão geométrica. Nossa, é assustador, hein? Então, um conselho. Quem já tem mais de 45 anos e tem história familiar de câncer de próstata, por favor, procure seu médico. É importantíssimo. Importantíssimo. Até porque eu vi um número bastante assustador aqui agora. A gente deu os dados do INCA sobre os números do câncer de próstata e até um comparativo com o câncer de mama. E você falou que já tem um número de pessoas que vão morrer em decorrência a previsão do câncer Ministério de da próstata. Saúde para esse ano são 12 mil pessoas que virão a falecer como consequência do câncer de próstata. 12 mil brasileiros, 12 mil pessoas. Altíssimo, isso, Altíssimo. altíssimo. Ele é realmente assustador. Porque onde estão essas pessoas? Pode ter em qualquer lugar. É a qualquer lugar. A única certeza, se é que a gente tem alguma certeza em relação a isso, mas a única certeza, convicção que nós temos é que quanto mais precoce o diagnóstico do câncer de próstata, maior as chances de cura. Como é que é a vida de uma pessoa com câncer de próstata no caso de estar numa fase mais avançada, onde não há mais possibilidade de cura? Os tratamentos são só paliativos. E os tratamentos paliativos, eles passam por um tratamento que é chamado de hormonioterapia. O câncer de próstata, ele só é controlado com hormônios e anti-hormônios. O que é um anti-hormônio? Anti-hormônio é uma substância que inibe, no caso específico do câncer de próstata, ele inibe a testosterona, que é o hormônio masculino. A testosterona ela está associada à progressão do câncer de próstata. Não existem trabalhos mostrando ainda que o uso, a testosterona, ela desenvolve o câncer de próstata, mas ela aumenta a velocidade de progressão do câncer de próstata. Então, uma das bases de tratamento para o câncer de próstata é a inibição do hormônio testosterona, que é o hormônio masculino. Sim, é inevitável, né? É inevitável. Nossa, é assustador até quando a gente pensa nisso. E até porque é muito difícil de evitar o inevitável. Exatamente. Doutor, em relação às campanhas, eu acredito que o efeito delas são grandes, porque hoje a divulgação é muito maior, a consciência vem aumentado também. Como é que os homens vão ao consultório? Eles vão sozinhos ou eles vão acompanhados? Então, como eu comentei anteriormente, hoje em dia, uma boa parte, um bom percentual dos pacientes, eles vão acompanhados de mulheres, por incrível que pareça. Então, é esposa, é namorada, é filha, nora. Nossa, elas levam os homens ao consultório urológico. Primeiro, para ter uma companhia. Segundo, que mulher é muito mais fácil de lidar em questões de saúde. Até pelo fato de a vida inteira ser orientada, aconselhada a buscar o ginecologista. E o bom é que as mulheres, geralmente elas entram no consultório, fazem a apresentação, quebra-se um pouco o clima e elas, óbvio, saem do consultório. Aí o paciente já se abre com uma maior facilidade. Uma boa percentagem também faz sozinho. São pessoas que já foram orientadas, já têm uma orientação quanto aos reais riscos do câncer de próstata. Então tem uma boa percentagem, provavelmente uma boa percentagem deles seja como consequência, como fruto dessas campanhas educativas em saúde que vem acontecendo. Você acha que as campanhas têm que começar cada vez mais cedo para que as pessoas, os adolescentes cresçam com essa maturidade, com essa consciência? Sim, sim.
A orientação sobre o nosso corpo, ela deveria ser dada mais enfaticamente, principalmente em relação às doenças que nos atingem desde a pré-escola, desde do curso primário. O grande aliado da saúde é a educação. Sim. Então, se você tem educação, você tem saúde. Além disso, não só existiram os novembros azuis, mas também os janeiros azuis, os fevereiros azuis, todo mês. Quando não há campanha, né? O que tem acontecido nesse Exatamente. intervalo? Lógico que é um fator a se comemorar o Novembro Azul, que há mais ou menos 10 anos, um avanço que vem acontecendo. Mas a gente tem que aprender a não falar das catástrofes somente quando elas estão ocorrendo. Sim. Então a gente não tem que aprender a falar de câncer de próstata somente no mês em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. A gente tem que falar de câncer de próstata o tempo inteiro, o ano inteiro, em todos os lugares, para a gente ter uma diminuição desse número absurdo de 12 mil pessoas que vão falecer esse ano vítima de câncer de próstata. Existe recusa, quando a pessoa é diagnosticada, o homem ele tem dificuldade para aceitar a doença? Como qualquer pessoa, né? Como qualquer pessoa, a pessoa quando recebe uma notícia que não lhe é favorável, seja em saúde, de uma grande perda, ela tende a negar, a recusa. Isso faz parte do ser humano. Ele nega, ele recusa. A grande maioria se adequa ao tratamento. Se trata. Uma pequena minoria resolve não tratar e esconder, como se aquilo lá não existisse. Mas hoje, graças a Deus, são cada vez mais raros. Eram comuns esses casos mesmo, que não falar para a família, exatamente, com sofrimento, enfim. Você acredita que os homens que têm o câncer, eles acabam sendo multiplicadores para a família? Quer dizer, existe um caso na minha família, existe uma probabilidade que eu tenha, então é melhor que eu vá prevenir. Isso acontece? Acontece sim. E a gente vê muitas pessoas que no passado tiveram câncer de próstata, que se trataram, se curaram ou controlaram a doença, que por mais que anteriormente eles tenham se recusado a fazer o exame de toque retal, avaliação urológica, eles se tornaram realmente multiplicadores, não só na família deles. Mudaram completamente de ideia, porque aconteceu com eles, e eles passaram a orientar as outras pessoas, família, vizinhos, ou até mesmo o bairro em que habitam. Então isso sim é um fator muito importante. Os indivíduos acometidos, eles são de grande auxílio no combate ao câncer de próstata, porque eles desmistificam o tratamento e o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata. Acaba que eles levam uma bandeira depois, eles defendem a causa, né? Exatamente. Isso é interessante também. Doutora, eu queria que a gente pudesse caminhar para encerrar o programa, mas com um pouco do que você tem visto nos consultórios em relação ao câncer de próstata. O que você mais tem te marcado em relação a essa enfermidade? O que você vê nos consultórios que chama a atenção? O que mais chama atenção, sem dúvida, são aqueles pacientes que se recusam a fazer a avaliação prostática, o toque retal, e simplesmente desaparecem. E quando retornam já com o câncer acometendo, já não sendo possível a cura e às vezes somente o controle, a gente sempre ouve desses pacientes: se eu tivesse tratado antes, se eu tivesse feito o exame antes. Então, uma orientação. Para não chegar nessa situação, visite o seu médico, visite o seu urologista, faça a avaliação da sua próstata. É fundamental. Fundamental. De repente a pessoa vai ouvir dizer que não tem nada, que é a melhor notícia que ela pode receber. Exatamente. Doutor, a última dúvida. Quando a pessoa é curada, há chance de voltar? Na realidade, em qualquer tumor, qualquer câncer do organismo humano, a gente nunca usa a palavra, apesar de eu ter usado aqui, em ambiente médico a gente nunca usa a palavra cura. A gente seria que um controle? Denomina a cura há tanto tempo livre da doença. Sim. O indivíduo que tem um câncer, independente qual seja, câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de estômago, e pelo tratamento ele fica livre da doença, ele nunca é considerado curado, porque o resto da vida tem que ficar sendo vigiado. Então o termo correto é
Quando uma pessoa está sem evidência nenhuma da doença, é que ele está há tanto tempo livre da doença. Qualquer tipo de câncer. Corre o risco, mas pode viver o resto da vida livre da doença. É uma pessoa, sim, a grande maioria das vezes. Nós não usamos a palavra cura, mas não deixa de ser uma cura. Sim. Mas essa pessoa, como ela já teve uma doença grave, que é um câncer, a gente não pode esmorecer. Então tem que sempre estar reavaliando e reavaliando essa pessoa em intervalos pré-determinados. Interessantíssimo o nosso assunto, dava para ficar conversando aqui horas sobre este tema, principalmente com um especialista dessa área, que a gente tem muitas curiosidades. Doutora, eu gostei muito da conversa, espero que tenha ajudado quem está nos acompanhando em casa, que esses homens possam tomar um pouco de consciência e coragem também, procurar o especialista, se consultar e acabar de uma vez por todas com esse tabu chamado preconceito. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Infelizmente, nós ficamos por aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail produção@tvlibertas.tv.br. Mande suas dúvidas, suas sugestões. Nós estamos aguardando e nós voltamos no próximo programa. A vocação para cuidar de pessoas nos tornou a maior Unimed do sul de Minas Gerais, com mais de 72 mil clientes satisfeitos, ampla rede de médicos e serviços credenciados, certificação de responsabilidade social e a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso, a sua vida. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Sul Mineira, 26 anos. Está presente nas principais redes sociais. Acesse nossos canais no YouTube, Facebook e Twitter e fica por dentro das nossas novidades. Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo. É a programação da TV Libertas com você também na internet. TV Libertas nas redes sociais. Acesse! As novidades da informática aqui na sua televisão. Quem assiste ao Hard Software fica por dentro dos lançamentos de jogos para PC com Anderson Cardoso. Quem assiste ao Hard Software consegue assistência técnica gratuita com Dr. Hardware, Rodrigo Nascimento. E quem assiste ao Hard Software não tem tilt, pois recebe as dicas de Ayrton Guerra. Eu sou Wellington Marçal e este é o Hard Software, seu link com a tecnologia.